Bora lá, galerinha! O caso Geniel, mistério que ninguém pode resolver. Pô, eu peço desculpas pra vocês que agora que eu cliquei em começar o vídeo eu percebi que minha cama tá desarrumada. Eu peço completamente desculpas aí, eu juro que eu arrumo ela depois do vídeo. Perdão de coração, eu tava aqui mexendo no computador e nem me liguei, mano. Agora que eu abri a câmera que eu reparei. Desculpa, finge que isso aqui não está aqui, ó. Vou ficar aqui, ó, ficar tomando café aqui, segurando. Ficar assim, ó, aí, ó. Ah, Enfim, gente, mais um vídeo do Distopia que eu tô trazendo aqui pra vocês. Eu trouxe um tempo atrás e na verdade, quando eu trouxe aquele outro caso, que foi do menino Narciso, eu tava com vontade de trazer esse caso aqui, só que eu não trouxe por uma escolha artística, por assim dizer, né? Porque eu não trouxe ele porque eu tinha acabado de postar um vídeo que eu não lembro mais qual era, mas que a thumb era, tipo, muito parecida. Então eu falei assim, ah, não vou trazer porque senão a galera é capaz de confundir, né, mano? É muito parecido as thumbs e tal, então a galera talvez olhe ali e fale, acha que é o mesmo vídeo que eu postei ali, então acabe não assistindo. Então eu esperei um pouco mais pra gravar esse vídeo nessa semana, tá bom? Enfim, gente, o Dystopia ele tem um outro vídeo que é muito interessante, já falando logo de início, que eu vou até abrir aqui pra vocês, que é... Quer ver? O vídeo... Nossa, tá lento a internet, hein? Bora! O YouTube travou, cara. Caso Marco Aurélio, cara, que é um vídeo de 1h30. Se vocês quiserem, eu trago esse vídeo aí também. Só que vai demorar um pouquinho mais, né? Mas deixem nos comentários se vocês gostariam de ver esse vídeo aí. Deixem like e tudo mais aqui. Vai apoiar ainda mais essa causa. Enfim, gente, espero que deixem um like, se inscrevam no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, às 7 da noite. O link do vídeo original tem na descrição. Passem lá de like, se inscreva se possível. Considere se inscrever no canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Lembrando, hoje um videozinho relativamente mais curto, tá? Esse vídeo vai ter uma meia hora, não acho que vai ficar tão mais curto assim do que eu geralmente posto. Mas hoje tem live, então participe da live aí de tarde. Ontem eu postei um vídeo também pros membros, caso você não tenha visto. E amanhã eu já gravei o vídeo dos membros de amanhã, tá bom? Então, ah, esteja por aí que torne-se membro e esteja por aí no canal que logo tem live, tá bom? Também entra no meu canal 2, que esse sim vai ter vídeo só na semana que vem. E entra na comunidade do Discord do canal, tá bom? Pra estar sempre trocando uma ideia comigo. Além disso, eu quero agradecer vocês pelo vídeo de hoje de manhã do Felco que eu postei. Ele tá indo muito bem em views, eu tô muito feliz porque eu tava bastante preocupado. Eu não sabia se eu gravava ou não, que eu não sabia se vocês iam querer ver. Mas fiquei feliz aí com as views que vocês deram, tá bom? Enfim, vambora aí sem muitas delongas pra esse vídeo que eu tô bastante animado, tá bom? Bora! Estamos à procura Bro! dos ETs. Foi por aqui que ele apareceu, foi? Aqui é? Ou ali? É aí mesmo. Vamos ET? chegar. Aí uma ET? pessoa puxa um aparelho da boca e enfia na criança, mete na criança. Segundo ele contou, né? O fato aconteceu aqui tá acontecendo. Eu sou a avó da criança. Ah, como é o nome da criança? Aí a criança que foi cortada por o homem do disco Ah. se chama Janiel. Ok. Caramba. Bem curioso, vai ter coisa de alienígena, será? Era o segundo Esperava dia de isso. novembro de Ó, 2008. cara, bem recente. Bem, E os irmãos quase 20 anos já, né? Que e doideira. primos, Janiel de 6 anos, tio Max de 10 anos e José Felipe de Mas 8 assim, são moleques quase da minha idade, vai, um pouquinho mais velhos que eu. anos, estavam aproveitando o dia de sol na A cidade época, de óbvio. Itarema, Ceará. Eu não tenho 8 anos, não sei se deu pra perceber, eu sei que eu sou uma pessoa que tem esse rosto jovem, né? Eles estavam brincando próximo à fazenda em que moravam com seus pais e avós. O pai de Janiel e Schumacher, o senhor Raimundo, costumava sair bem cedo todos os dias para trabalhar na cidade. Por conta disso, as crianças ficavam com os avós na fazenda, que era bem distante do centro da cidade. A casa em que eles moravam era desprovida de energia elétrica, e eles não tinham acesso à televisão, muito menos a celulares. E se tivessem, também não haveria sinal. Ok, Era um bem local interiorzão. completamente isolado. A cidade de Eu tenho uns parentes que moram em sítio. E quando eu ia na casa deles, quando eu era novo, também não tinha, mano, internet. Agora que a cidade tá crescendo cada vez mais pra perto de lá onde eles moram, que tem internet, tem coisa assim, mas eu lembro, isso daí é bem comum ainda, né, cara? Ainda hoje no Brasil, imagino que seja bastante comum em alguns lugares do interior. Itarema fica situado no litoral do Ceará. E os moradores daquela região viviam em circunstâncias muito semelhantes à das pessoas do Maranhão e do Pará, vitimadas por OVNIs Ei, na década ei! de 70. Uou! O que foi aquilo ali?
Que foi isso? Das pessoas do Maranhão e do Pará, isso aqui, vitimadas cara? por OVNIs na década de 70. Isso que dá um cryptid Além ali do passando cenário, na tela, o contexto social e econômico era outra semelhança. Aqui também temos uma população muito pobre e isolada, sem acesso à energia elétrica, e que sobreviviam, em sua grande maioria, da agricultura familiar e do extrativismo. Mesmo estando distantes no tempo há mais de 30 anos, essas duas histórias têm suas semelhanças e uma estranha coincidência que eu falarei em um momento mais oportuno. Mas voltando para Janiel. Ok. Já Bora. era fim de tarde e o céu já estava avermelhando quando Janiel, Schumacher e José ainda estavam brincando no mato. De repente, Janiel percebe um pequeno ponto de luz no céu fazendo movimentos É coisa alienígena mesmo. estranhos. Ele logo avisa o seu irmão e primo, mas eles não dão muita importância. Hipnotizado pelo objeto estranho no céu, no qual jamais tinha visto algo parecido, o jovem Janiel segue em sua direção para descobrir o que era aquele misterioso objeto que pairava sobre sua cabeça. Mais tarde, todos descreveriam esse objeto como uma bola de fogo no céu. Bola de fogo. Minutos depois de Janiel se afastar, Schumacher e José Curiosa ouvem um descrição. chiado semelhante a uma chuva. E logo depois, um forte vento começa a invadir o ambiente. A ventania era tão forte, igual esse vento aqui. Era eu e o Felipe. Aí eu saí correndo. Aí também ele era gritando certo. pra gente socorrer lá, né? Eles correm em direção a uma árvore. E lá Mas do eles alto, deixaram o moleque pra trás, assim. Só que, pô, na hora os moleques, todos eles se assustaram, né? em cima dos galhos, percebem que Janiel está caído no chão inconsciente a apenas alguns metros. E a pequena bola de fogo que estava distante no céu, agora estava muito maior e fazendo movimentos agressivos em cima do garoto. Nesse momento, Schumacher e José até Cara, tentam chegar perto de Janiel. Eu não vou dar, eu não quero. Isso aqui não é propaganda pro meu membros, mas o vídeo que eu gravei pra amanhã, que eu vou passar no membros, é um vídeo que também o cara é atingido por uma bola de fogo, curiosamente, tá? Não é esse mesmo caso, é outro, mas é bastante parecido. Caramba, que loucura, mano. O cara é atingido por uma bola de fogo que acaba ficando só. Ele queima, ele fica o corpo todo queimado, mas as roupas não. É uma história bem bizarra, cara. Daniel para puxá-lo. Mas segundo eles, tinha uma força que... Na verdade, eu gravei aquele vídeo pra postar hoje de noite, só que eu gravei muito de madrugada, então eu tava, sinceramente... Eu sou sincero com vocês, tava com bastante sono e eu fiquei bocejando durante o vídeo. Daí eu achei um pouco deselegante da minha parte, achei ficar meio feio, sabe? Daí eu acabei... Não é que eu não tava prestando atenção, né? Mas quando você boceja no vídeo, eu sinto... quando assisto outros vídeos assim, eu sou sincero. Quando eu assisto o vídeo de um cara fazendo react aí, o cara boceja no meio do vídeo, me parece um pouco que o cara tá meio que menosprezando o vídeo. Então, como eu acabei fazendo isso, eu decidi não deixar aqui no canal, nos vídeos principais, assim, mano. os impedia de chegar até Janiel. Era como se o mesmo vento que expelia as crianças sugasse Janiel. Janiel recobra a consciência e começa a clamar por socorro. Schumacher e José são impedidos e desistem de tentar alcançá-lo. Ao invés disso, eles decidem correr para a fazenda para pedir ajuda. Mas não vai dar tempo. Em poucos minutos, o garoto Janiel será abduzido. Uou! Caramba, é abdução mesmo, cara. Eu juro por tudo que eu não fazia ideia. Eu achei que era um caso parecido com o do Narciso, lá que você sequestra, algo assim, cara. Não fazia ideia que era bagulho envolvendo alienígena, cara. Caramba. Mas será que ele nunca mais voltou, então? Schumacher e José não acreditam no que eles acabaram de presenciar. Nunca viram nada parecido antes. Eles correm para a fazenda o mais rápido que conseguem, mas só conseguem chegar ao anoitecer. Aproximadamente às 18h30, a Dona Maria do Nascimento, a avó das crianças, é surpreendida com a chegada dos seus netos que estão aterrorizados. Tudo que eles conseguem dizer é que Janiel estava caído no chão e havia um dispositivo sobre ele. A avó não acredita na história, pensa que é brincadeira das crianças. Isso aí, 6 horas ao fechadinho da noite. Já tava pardeando pra eles chegarem em casa. Chamaram, aí eu saí pra porta da cozinha, aí eles contaram a história dentro. Menino, e cadê o Janiel? Ora, ficou lá. Caiu lá, um bicho abaixou e tá lá abanando, né? O bicho abaixou e tá lá abanando. Eu acredito que eu tivesse ido olhar, né? Não demora muito e Janiel aparece na porta da casa. Tá, o Janiel voltou então, mas será que ele tá adulto então? E ela logo vai ter certeza de que algo muito estranho aconteceu com seu neto. Aí o Janiel chegou. Menino, tu chegou. Aí se calaram. Aí, Roró, só falei aí pra o aí, menino de Deus, o que é isso? Meteram uma sonda no moleque? Ora, Roró, foi um bicho que cortou eu.
Janiel estava ali em pé, parado, em um estado semelhante a um transe, que loucura como se isso, cara. estivesse anestesiado. Ele falava com muita dificuldade e apresentava um machucado profundo na axila direita, com cerca de 7 centímetros de largura. Além disso, outras estranhezas. Essa ferida profunda não sangrava. Havia uma espécie de espuma no local, e na sua camisa não havia vestígios ou marcas de sangue. Como se fosse uma intervenção cirúrgica mesmo, né? Caramba, que loucura, cara. Tudo aquilo Uma pareceu sonda muito colocaram no estranho para a moleque Dona mesmo. Maria. E assustada com o estado em que se encontrava o seu neto, Os alienígenas fizeram experimentos nele, né? pergunta o que havia acontecido. E ele responde que um animal o havia machucado. Um animal, né? Isso que é curioso. O moleque nessa idade, cara, desculpa aí, né, cara? Mas assim, eu com 8 anos, eu sabia distinguir um animal de um alienígena, né? Apesar de Janiel garantir que não estava sentindo dor, Dona Maria achou melhor levá-lo ao hospital para suturar os ferimentos e ouvir uma opinião médica. E então, todos chegam eufóricos no hospital de Itarema e explicam toda a história para os médicos e enfermeiros. E ninguém ali consegue explicar o que aconteceu com o pequeno Janiel, muito menos como ele não sente dor nem enquanto suturam a sua ferida. Apesar das estranhas circunstâncias, os médicos disseram que estava tudo bem com o garoto. Logo em seguida, Janiel é liberado e todos seguem para casa. Tá, ok. Procurei informações sobre o Poderia médico ser só um animal ali que fez um corte preciso. Às vezes tem animais que de fato, ou você corta num arame, às vezes, né, assim, o braço fica um corte reto, né? Só que é estranho, porque o moleque denunciou que foi e você ainda tem o relato dos outros meninos que viram uma luz, viram o moleque ser abduzido, né? Sei lá. atendeu Janiel em 2008 e eu não encontrei nada significativo. A única citação que eu encontrei foi do ufólogo que trouxe o caso à tona, o professor Agobar Peixoto, que disse Tá, ok. Tá. em entrevista que ao procurar o médico que Cara, teria antes de perceber uma coisa, percebam um padrão, cara. Um padrão. Eu tava vendo um pouco do vídeo do ET de Varginha lá do. Um pouco não, eu vi quase inteiro o vídeo do ET de Varginha da Fábrica de Nubes. Eu comentei esses vídeos atrás, por isso que eu desenvolvi uma. Tava com um pouquinho de hiperfoco nessas coisas de alienígenas, por isso tava com vontade de trazer o vídeo sobre a Operação Prato. Mas. O que aconteceu é que eu. Cara, vocês percebam um padrão. Todos os ufólogos têm um nome esquisito, cara. Como é que pode, cara? O cara lá, o mais famoso lá, que tá sempre nos podcasts, é não sei o que, Bonaventura. O outro lá tem um que é o Birajara. Esse é Agobar, cara. É só nome. Por que esse cara tem só nome assim, nome meio. Desculpa aí, mas nome meio meme, né? Com todo respeito aí, né, cara? Nome meio South Park, cara. do Janiel. Os administradores do hospital Agobar, se cara? recusaram a dar qualquer informação nome é sobre isso, o cara? assunto, incluindo o nome dos médicos e enfermeiros que atenderam a criança. As informações sobre esse caso são muito escassas, e a maioria das informações Tinha outro lá, era a Pacatini também, cara. Esse ufólogo nome Agobar Peixoto, estranho, cara. que não quer mais falar sobre o assunto. Eu explicarei o motivo mais adiante, mas por enquanto vamos voltar para a história. Chegando em casa após o jantar, os pais e avós de Janiel pedem para que ele explique Não é que é nome zoado, tipo, é nome tudo meio estilo Agostinho Carrara, tá ligado? Esse não é um nome meio, não sei, cara, meio esses nomes, é tipo aqueles nomes de jogador genérico do FIFA, tá ligado? como tudo aconteceu. E o seu relato é no mínimo perturbador. Não falar pra você, né? Aí um negócio aceso aí dentro. Mas eu acho que ele tem mesmo, acho que ele tem 6, quem tem 8 é os outros dois, né? Se eu não me engano. Negócio aceso era? Era tipo o que? Uma lua? Como é que era? Uma lua. Uma lua. Aí depois se apagou. Você apagou, né? Aí depois quando se apagou, você já tava assim. Aí tinha 2 homens lá dentro e Dois Como é que homens. sabia que era homem? Não era porque tinha como a gente, era? Tinha braço. tinha. Ponto, continue. Isso já é estranho pra caramba, Certo. né, cara? Aí, só que assim, só que não era de nós não. Certo. Era com unha de galo. De galo, Unhas de é? galo? Um dedão arreganhado. Sim, aí o dedo era reganhado, era aberto, né? Era bem Assim? Sim, deixa eu ver. Hum. Aí ele começou a apertar, até que ele parou de apertar. Apertar você? Ele só tinha um negócio na boca, um canivete. Aí na boca Isso era? na boca, cara? Aí na hora que ele botou, aí depois ele pegou, aí começou A furar você. Estranho, né? Ai, caramba, é grande a ferida. É estranho, só que, cara, é aquilo que eu sempre digo, né? É o mesmo caso de ter de Varginha, algo assim, cara.
que eu não lembro, eu não cheguei no fim do vídeo Fábrica de Noobs, eu tô curioso pra saber a conclusão que ele vai chegar, mas o que eu penso do caso de Varginha é que de fato as meninas viram alguma coisa, mas não era um alien, cara, porque eu nunca vou acreditar nesse lance do alien ter um corpo antropomórfico, sabe? Isso não faz sentido algum, cara. Por que um alienígena teria um corpo, uma coluna vertebral, braços, dois braços igual um ser humano, sabe? Tá, se um alien é um extraterrestre... Sinceramente, cara, se é um relato de um ser dessa forma, é mais provável que ele seja, sei lá, um ser intraterreno, algo assim, do que um alienígena, porque não faz sentido nenhum, cara. Por que um alienígena que evoluiu, sei lá, na Lua Europa, desenvolveu 2 braços, 2 pernas igual nós, tá ligado? Não faz sentido, por que ele não tem 5 braços, sabe? Porque não faz sentido, porque ele tem braços, porque ele tem braços, sabe? Por que ele seguiu o mesmo caminho evolutivo que nós? Não tem lógica isso, né? O relato de Janiel é um pouco confuso, mas é compreensível pelo trauma e pela sua pouca idade. Então vou explicar melhor o que ele disse que aconteceu. Ok. Enquanto Schumacher e José correram para pedir ajuda, a luz do objeto se apagou e ele pôde visualizar o que estava por trás da luz. Não foi lá pra cena, aí um negócio aceso aí depois se apagou. Esse negócio aceso era tipo o quê? Uma lua? Como é que era? Uma lua. Uma lua. Aí depois se apagou. Se apagou, né? Aí depois quando se apagou, você já tava assim. Ele descreveu essa suposta Abdução, nave como uma basicamente, esfera né? metálica. Daí Após ela isso, o objeto ligou a luz pra abduzir ele e depois se apagou, né? Começou a fazer voos irregulares sobre o garoto, tentando retirá-lo do chão, mas não conseguiram. Ela tava falando que botava lá em cima e me arrasta no cima. Tentando pegar você, era? É. Aí Ela chegou a pegar em você a tarrafa? chegou mais Tarrafa? não O deu que é uma pra arribar, tarrafa? não. Provavelmente foi nesse momento que Janiel arranhou as costas. Quando não conseguiram pegar Janiel, os condutores do objeto se revelaram para o garoto. Aí tinha 2 homens lá dentro E como é que sabia que era homem? Não era porque tinha como a gente, tinha braço. tinha. Segundo Janiel, eram 2 seres de cor cinza, Caraca, com que olhos isso, brancos e luminosos. Parece aquelas artes do Zodíaco, né, cara? E no lugar Que das isso, mãos, cara? eles tinham Ó, de novo, cara, não faz sentido, cara. Desculpa, cara. Eu entendo, eu não vou aqui. Eu acho que provavelmente o garoto passou por algo. Eu não acho que ele esteja mentindo, cara. Mas eu acho que a percepção dele tá errada. Porque, novamente, cara, por que um alienígena desenvolveria ouvidos, olhos proporcionais igual um nariz, cara? Isso aqui não é um alienígena, isso aqui é um humano esquisito, sabe? Me desculpa, cara. algo que pareciam garras. Sabe que assim, sabe É um humano modificado, é um humano de Outmorals, tá ligado? Tipo, não é um alienígena, cara. Não. É. Era como unha de gato, um dedão, A ser que sejam reptilianos, né? Sei lá, mano. um dedão arreganhado. Janiel Mas aí que tá, reptilianos também não fazem sentido. Por que seres de outro planeta evoluiriam pra formas reptilianas, sabe? Não faz sentido, não mano. resiste, mas a criatura de alguma forma o paralisa. Quando consegue imobilizar o garoto, o ser humanoide tira um objeto semelhante a um canivete de sua boca e faz um corte profundo na axila de Janiel. Ele só tinha um negócio na boca, um canivete. Aí na boca era? Aí na hora que ele botou, aí depois ele pegou, aí começou A furar você. Apesar de ser uma das piores experiências que Janiel passou em sua vida, ele jura que no momento do ataque não sentiu nem medo e nem dor. Tu teve medo? Não. Na hora doeu ou não? Não Não, né? senti nada, não. Os seres abduzem o garoto, e agora dentro da nave é submetido a vários exames e procedimentos, incluindo a aplicação da substância espumosa, que mais tarde intrigaria a sua família e os médicos do hospital. E acendeu uma luzinha forte e outra furada. Ele descreve uma espécie de cirurgia que ele passou, né? Era mais essas luzes, era dentro do carro. Não, era lá em O professor cima. tá falando que toda vez que ele cutucava, a luz acendia forte e fraca. Dentro do carro. Ele tá dizendo aí, como é que ele fazia? Igual ambulância, tinha uma luzinha lá em cima. Ah, sim. O objeto tinha umas luzes, né? Que piscava, né? Que abria e fechava, né? Não, mas ele tá descrevendo que quando ele tá dentro do negócio tinha umas luzes igual uma mesa de cirurgia, que em cima dele tinha uma luz, é basicamente isso. Quando ele cutucava, fazia o quê? A luzinha ia lá em cima e coisa. Não se sabe exatamente quanto tempo o garoto ficou dentro dessa nave. Aparentemente, tudo isso aconteceu em questão de minutos, mas foi o suficiente para traumatizá-lo pelo resto de sua vida.
Queria ver ele adulto agora, pra ver o que ele tem pra dizer, né? Gente, chegaram até aqui, por favor, deixa um like, se inscreva no canal, não custa nada, vocês vão estar me ajudando muito, muito, muito mesmo, tá? Droga, eu tava pesquisando, tava assistindo uns reacts desse vídeo aí do Vitruviano. Peço perdão, mas... agradeço demais que vocês estejam até aqui nessa parte do vídeo. Deixa nos comentários o que vocês estão achando, as opiniões de vocês sobre esse caso. Olha, sinceramente, eu não sei, cara. Eu tô muito cético nesse caso ainda. Não me sinto convencido com esse relato, sinceramente, assim. Não acho que o moleque não passou por nada. Eu acho que a percepção dele pode estar mudada, sei lá, cara. É muito estranho, assim, o relato dele. Como eu falei, cara, eu sempre fico o pé atrás quando o alienígena é muito humanizado, sabe? Mas, fora que o moleque, você vê que tem um relato que não me parece tão consistente, sabe? Me parece que o ufólogo... O problema desses ufólogos é que eles vão lá, eles fazem pergunta que eles induzem a criança a falar alguma coisa. Ele fala, tipo uma luz, né? Tipo uma luz, não é? É uma luz, é uma luz, não é? Você tava lá em cima, não tava? Tava lá em cima, não tava? Entendeu? E às vezes o moleque não tá querendo dizer que tava lá em cima, só tava dizendo que era um carro alto, algo assim, sei lá, que nem uma ambulância, igual ele falou, né? Sei lá. Tá, mas vamos ver. Será que ele vai... Olha, ele tá velho agora. Velho. Tá velho, tem a minha idade. No dia seguinte, o pai de Janiel pede para que ele dele. mostre onde foi atacado. Então, que esse Janiel Chegando hoje em lá, dia, eu eles quero ver ele hoje em perceberam dia. algo muito estranho. O solo parecia ter uma marca no chão. E as crianças se lembraram de mais um detalhe. Diz que quando o objeto se aproximou, o metal do arame parecia se iluminar, adquirindo um tom avermelhado. E quando o Sr. Raimundo vai verificar as cercas, elas estavam todas destruídas. Não demorou muito para que os boatos de um menino abduzido se espalhassem na cidade. Eu tô E escutando, com rapaziada, isso, pegar só um Janiel foi negócio aqui. vítima de chacotas, acusações e humilhações. Muitos diziam que ele teria inventado toda a história Tive que para furar o acusações e fone, na verdade, peço humilhações. desculpas aí. Pegar um E suquinho com que tava isso, ali em cima. Janiel foi vítima de chacotas, acusações e humilhações. Muitos diziam que ele teria inventado toda a história para chamar a atenção. Outros Cara, acreditavam. sinceramente, pensei nessa possibilidade também, não vou negar. Mas eles não ganharam dinheiro com isso. Eu não... Por isso que nem o caso das meninas de Varginha. Por que eu acho que elas viram algo mesmo? Não acho que é um alienígena, mas algum animal, algo assim, que não souberam reconhecer. Por quê? Porque elas, cara, descreveram... Elas não ganharam dinheiro com aquilo. Não ganharam nada, não ganharam visibilidade. Por que elas fariam aquilo por nada, sabe? Igual o caso do Janiel, ele não parece que ganhou dinheiro com isso, né? Até onde a gente sabe, né? Acreditavam que ele teria se cortado em uma cerca de arame farpado. E Poderiam os ufólogos terem pago o dinheiro pra família dele pra ele inventar esse relato? Poderia, mas não seria mais sábio ter dado pro pai ou pra um adulto ter inventado isso do que uma criança que sempre vai passar... Sempre quando você vai olhar a criança falando, vai parecer que ela tá inventando a história, algo assim. Se fosse pra um ufólogo ter pago o dinheiro pra eles inventarem a história, não teria pago pro pai inventar? O pai chegar lá e falar, não, eu fui abduzido, e fazer uns cortes no próprio pai, né? Então, inventado estranho, toda a né? história. Mas Dona Maria, a sua avó, alega que não havia arames farpados cercando o local. Apenas arame liso, excluindo essa possibilidade. Ah, mas pode, mas... Tá. Não sei também, cara, não sei, eu não sei, tem muita chácara aí que você vai, que os caras têm... De fato o arame é liso, mas às vezes tem um arame embolado ali, eu não sei, cara. Bom, vamos Estamos no início de 2009, em Fortaleza, e o professor Agobar Peixoto recebe uma ligação de um amigo de Itarema, um radialista que falou sobre os boatos de um garoto que havia sido abduzido. Ele fica muito interessado na história e sai de Fortaleza em direção a Itarema. Que pra mim o problema da ufologia, dos ufólogos, eu vi, por exemplo, o próprio Edson Boaventura lá em alguns podcasts, vi ele debatendo com o Sacani, e o problema, cara, da ufologia, na minha visão, dos ufólogos, desses mais famosos, é que eles têm muito aquele espírito de I want to believe, tá ligado? Não é que eles necessariamente acreditam, eles querem acreditar muitas vezes, então eles só pegam as informações que convêm pra eles muitas vezes. Ou nem por maldade, mas por viés de confirmação, tá ligado? Para investigar o caso. Chegando em Itarema, ele segue imediatamente para a casa de Janiel. Ele pega a sua filmadora e inicia a sua entrevista, que é o único registro do relato do garoto. As marcas e o relato do garoto impressionou o ufólogo, que ainda nesse mesmo ano levaria 3 vezes para Fortaleza para fazer exames e pesquisas. Caramba, Nos resultados tinha dos dinheiro, exames hein? não apresentavam nenhuma anormalidade, e sem avanços significativos na investigação, Agobar começou a cogitar fazer uma hipnose regressiva em Janiel Oh, credo, para cara, que tentar isso? extrair alguma informação. Mas pelo fato de ser muito jovem, ele Daria decidiu certo. esperar ele completar 13 anos para ter mais maturidade para fazer a hipnose.
Ao longo dos anos, eles Que continuaram loucura, mantendo os caras são contato. malucos, mano. E Agobá reforça que nesse tempo Janiel nunca quis se expor, nunca quis fama, sempre buscava entender o que havia acontecido com ele. Por muito tempo, ele Parece sólido, assim, que o relato que o moleque de fato viu algo e que o ufólogo de fato tá fazendo a coisa da maneira mais correta possível, né? Não tá, de fato, induzindo o moleque a nada, tentou né? falar no assunto, assim como seu irmão Eu e seu falei aquela hora que ele tava induzindo um pouco na entrevista, mas acho que eu fui um pouco deselegante. primo. Depois dos machucados e traumas, Janiel agora só queria esquecer tudo isso e seguir sua vida. Acho que eu fui cruel Mas com o apesar de ter ufólogo. vivenciado essa experiência horrível, essa ainda não seria a pior coisa que iria acontecer na sua curta e trágica vida. Uou! Ih, caraca, a história vai ficar estranha, então. 2016. Estamos no ano de 2016. Janiel tem 14 anos, agora um adolescente, e finalmente pode fazer a sua tão esperada regressão. Mesmo após tanto tempo, ainda busca respostas. 8 anos após o incidente, a sua vida não havia mudado tanto. Ele continuava vivendo a mesma vida simples do interior. Nesse tempo, nada semelhante havia ocorrido. Desde então, sua vida tem sido estudar e ajudar sua família no sustento da casa. A sua família, assim como muitas outras que moravam na região, dependiam muitas vezes da sorte de encontrar uma caça. Uma Que boa loucura isso caça daí, né, poderia cara? Como é garantir que- algumas semanas de comida na mesa. Eu entendo, né, cara, que tem muita gente que vive nessa realidade, mas como que pode, né, cara? Como é que nosso país tinha que estar agindo hoje, né? Agora, nesse momento, pra mudar essa realidade, né? Não é possível que tenha pessoas do Brasil hoje em dia ainda que tenham que viver da agricultura de subsistência, da caça, de tipo de coisa, né, cara? Ter que andar quilômetros pra beber água, né, cara? É uma loucura isso, né, mano? No dia 6 de dezembro de 2016, uma terça-feira, Janiel acorda bem cedo e toma o seu café, e segue para a frente de sua casa. E ele vai até uma mesa que fica embaixo de uma árvore. E ali em cima está a sua espingarda socadeira. Ele se prepara para caçar, e após preenchê-la com pólvora, Janiel decide testá-la. E uma tragédia acontece. Ah, não acredito. O Saiu pela disparo culatra? retrocede em direção ao rosto de Janiel, e cai no chão e morre Bro. quase que instantaneamente, aos 14 anos. Assim como sua vida, a sua morte também está envolta de mistérios. Caraca, que doideira. O tiro saiu pela culatra, cara. Eu não sei que arma era exatamente que esse moleque usava, cara, mas eu vou falar pra vocês, cara. Não posso dar relatos muito grandes, porque esse tipo de coisa é crime, né, cara? Mas eu tenho conhecimento de que pessoas que moram no interior aí possuem armas, né? Vocês sabem, né, gente? Não sejam inocentes, né? E várias dessas pessoas que possuem armas, cara, tem mosquetes, cara, estilo da época do Napoleão, cara. É bizarro, assim, tipo, aquelas armas do Napoleão Bonaparte mesmo, tá ligado? Eu até vi um vídeo no Twitter uma vez que era numa briga de rua que o cara sacava um desses, cara, era um mosquetão lá da Guerra Civil Americana, cara. É bizarro. E é esse tipo de arma que realmente pode acontecer do disparo sair pela culatra, né? Caramba, que azar, né? Na noite anterior à sua morte, um fato estranho e curioso aconteceu. Como eu disse no início, em 2008, na zona rural de Itarema, não havia sinal de celular. E em 2016, a realidade não era muito diferente. Havia sinal, mas para fazer uma ligação, você precisava procurar por um lugar alto para conseguir se comunicar. E um dia antes de perder a sua vida de uma forma trágica, Janiel queria muito fazer uma ligação. Ele queria falar com seu pai, que estava trabalhando há alguns dias em Fortaleza. E então, Janiel, junto com seu irmão Shilmak, segue para uma área da propriedade com melhor recepção de sinal. Após uma rápida conversa com seu pai, Janiel se despede e passa o telefone para seu irmão e retorna para casa para descansar. Shilmak continua na ligação por mais algum tempo, e ao regressar para casa ele percebe que tem uma criatura muito estranha encarando ele pela janela da casa. Tava de fora assim do Cara, eu lado. tô achando que esses caras estão vendo uns skinwalkers lá em volta da casa deles, cara. Que negócio? Janela. Mandela Catalog mesmo, Só né? eu os olhos mesmo, de fogo. Não, sabe o que tá parecendo? Tá parecendo aquele Vita Carnes, na verdade. Né? Igual o motoqueiro fantasma, que quando Agora- passa, né? Aham, igual no filme da TV? É, isso. Aí eu, de que, menino? Ó, tô toda arrepiada. Ó, se você souber, entrar dentro do alpendre, ou uma marabanta ferro. O que, menino? Ó, sei lá, não sei nem contar, ó, parece um homem, não sei o que é aquilo. Ó, sei lá, uma coisona, uma do homem, a cabeçona desse tamanho, ó. Cabeçona pelada, ó.
Tô todo arrupiado. Caraca. Tu não reza, te benze. Ai, que benzer, ai, rezar. Ele corre para a sala com muito medo e encontra Janiel deitado, dormindo profundamente na rede. Ele até tenta acordá-lo, mas não consegue. Nessa mesma noite que Schumacher teria visto aquele ser, a irmã de Janiel, Cara, foi Claiana, aquilo ali, cara. que morava em uma cidade vizinha, conta que teve um sonho profético com Janiel. Todo tipo na minha frente. Chegou minha vez. Vou sentir muita falta. Rapaz, eu fiquei tão arrepiada. Eu me levantei assim, assustada. Meu Deus do céu, aquele aperto no meu coração, né? Como se algo ia acontecer e tinha que eu estar do lado. Aí eu peguei a moto que a gente tinha. Eu vou lá na volta. Mas no meio do caminho, sua moto começou a apresentar problemas, impossibilitando Não que ela conseguiu conseguisse avisar. chegar a Cara, tempo tem de uma ver o seu premonição, cara. irmão com vida. Claiana acredita que se não fosse por esse incidente, teria testemunhado ou evitado o acidente. A família de Janiel não acredita que exista relação entre o ser estranho que Eu apareceu também acho que não, parece bem acidental, né? um o dia falecimento antes de dele. sua morte, com o fato Porque se fosse, por que os caras esperaram? Tipo, se fosse os seres que capturaram ele lá, que teriam executado ele ou algo assim, por que eles esperariam todo esse tempo e não fizeram já na época, né? Não faz sentido. ocorrido em 2008. Para eles é algo sobrenatural, como um prenúncio de sua morte. Como eu disse no início, o ufólogo Agobar não gosta de falar sobre o caso Janiel. Hoje ele é espírita e relata ter conversado e recebido cartas psicológicas. Cara, isso é uma coisa que é muito estranha. Tipo assim, como um ufólogo vira espírita? Tá? É muito estranho, né, cara? Porque assim, cara, já é estranho pra mim o conceito da pessoa ser cristã e acreditar em alienígenas, que é meio estranho, né, cara? Tipo assim, sei lá, não faz, se for, é um pouco contraditório, não, assim, não sei, é um pouco, vai. É um pouco contraditório, que você vai acreditar então que Deus criou outros seres além da gente e da Terra, né, cara? Sei lá, é meio esquisito. Mas se ele criou outros planetas, né? Enfim, sei lá, né, cara? É complicado, mas o cara virar espírita, assim, é uma mudança bem drástica de vida, não? Psicografadas de Janiel, em que ele pede para que não divulgue. De novo, porque, tipo assim, se o cara vira ufólogo pra espírita, me parece muito que é um caso, não vou falar que o cara é o tipo monarque, mas é um pouco, é tipo assim, o cara tem a vibe de um monarca, de um cara que quer descobrir verdades ocultas, sabe, que acha que a nossa realidade como é, o status quo do mundo não é, tipo, não completa totalmente dele, ele precisa achar algo que está oculto, tem algum segredo no mundo, eles estão escondendo algo de nós, sabe, eles precisam de respostas além do que a gente tem, sabe. Eu não sei, me parece um papo meio teórico da conspiração, não sei lá, não acredito muito nesse Agobar aí, não ouvi muito o que ele tem pra falar, mas já não... Só por essa mudança de vida dele, eu sinto essa vibe vindo desse senhor, mano. Divulgue mais o caso. O caso Janiel, para mim, é um dos casos de abduções mais importantes da ufologia brasileira. Existem várias evidências que comprovam que pelo menos algo de muito estranho aconteceu ali. E como prometido, Aquele corte embaixo do braço dele é muito esquisito, vou né, falar cara? sobre a estranha coincidência que eu percebi. Sei lá. Esse roteiro já estava pronto há algumas semanas, quando em um certo dia eu tive um tipo de epifania e fui lá verificar. Ok. Não vi os vídeos da Operação Prato ainda, tá bom, gente? Mas vamos ver essa parte. Foram relatados ataques na Praia de São Francisco, na Baía do Sol e também no Mosqueiro. 2 dias após essa série de ataques, esses supostos humanoides estavam à caça novamente. E a vítima dessa vez seria o senhor Luiz Pereira Rodrigues, na cidade de Ananindeua. Não, acho que eu não vou ver. Acho que eu não vou ver essa parte não, rapaziada. Vou deixar, que senão eu vou tomar muito spoiler do vídeo da Operação Prato, tá bom? A gente... Não vamos tomar esse spoiler, tá bom? Acho que esse foi o caso. Muito bizarro, muito estranho mesmo, cara. Não desacredito na história do menino de que ele tenha visto algo, mas também não posso ser aqui incongruente e dizer pra vocês que eu acredito que ele tenha visto alienígenas também. Não acho que ele viu alienígenas, eu acho que o relato não tem uma sustentação tão forte nesse caso, cara, porque, que nem eu falei, cara, são humanoides ali, né, cara, não faz sentido, pra mim é muito mais forte, é muito mais fácil acreditar que o cara viu, sei lá, um Murloc ali, né, cara, sei lá o que, mano, do que um alien, cara, por que um alien teria um formato humano daquela forma, né, como ele relatou, eu não sei. Mas ele deve ter visto algo. Agora o que? Fica aí pra vocês disserem. Eu não entendo nada dessas coisas aí, mas quando a gente é criança a gente vê muitas coisas de fato, né? É uma pena aí e descanse em paz. Janiel, né, cara? Que tragédia, coitado. Enfim, espero deixar um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.